Sejam todos bem-vindos a esse domingo lindo, ensolarado, cheio de luz, cheio da luz do sol de Deus, né? Que dá vida a todos os planetas e todas as criaturas, né? Que nos energiza. Então, sejam bem-vindos a esse domingo gostoso. Nós vamos começando a nossa reunião com a leitura do preparo, que é de um livro que eu gosto muito. É do César Braga Said, Crescendo com Você. E a página é Gratidão. Deixa eu arrumar aqui. Revele sua gratidão a Deus em tudo o que a vida lhe trouxer. Seja grato aos pais que, unindo suas células reprodutoras, permitiram o seu nascimento e esmeraram-se para que você se tornasse a pessoa que é. Seja grato pelo pão que lhe chega à mesa. Doando ou conseguido com esforço e suor, ele é fruto do trabalho daqueles que anonimamente laboram para a manutenção da sociedade. Seja grato pela sua profissão. Milhões de criaturas vivem na indigência e você conquistou um ofício que lhe permite buscar o necessário à sobrevivência e ser identificado como um trabalhador. Seja grato pelos amigos que compartilham de seus êxitos e fracassos, aceitando-lhe exatamente como você é. Mesmo que os problemas se multipliquem e o fardo das provações se torne pesado, mesmo nas enfermidades crônicas e nas carências afetivas mais profundas, aprenda a tirar proveito das situações, agradecendo os testes que visam seu fortalecimento, desenvolvendo sua fé e sua perseverança. Aprenda a rogar sem barganhar. Não transforme sua relação com Deus num negócio, amesquinhando suas orações. Todos os dias, mãos invisíveis nos sustentam e trabalham em nosso benefício. A melhor maneira de sermos gratos será sempre fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Nessa regra antiga e pouco usada, reside a chave para uma vida mais harmoniosa em nosso universo interior. Agradeça sempre. Então, vamos unir as nossas mentes e os nossos corações numa prece de gratidão pela oportunidade abençoada de estarmos reunidos nessa manhã tão bonita, para estudarmos, para trocarmos experiências, para trocarmos energias positivas, para nos revigorar para a semana que nos aguarda. Que Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, nos envolva, nos abençoe nesta manhã. Que Jesus, o Divino Mestre, esteja presente conosco nessa reunião de corações e de almas. Que os benfeitores desta casa, que coordenam todos os trabalhos, possam nos intuir, nos envolver, para que tudo possa fluir de uma forma alegre, serena, harmoniosa. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do crescimento e do aperfeiçoamento. Abençoa os nossos propósitos e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, agora vamos passar a palavra à palestrante do dia. Coisa mais linda. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo domingo de culto aberto. Semana passada a gente estava trabalhando lá na ectoplasmia, então muitos de nós não conseguimos estar presentes, mas hoje estamos aqui.
uma boa parte para acolher vocês. E quando Leila me pediu para eu desenvolver um tema, para quando eu tiver a oportunidade de falar aos domingos, não é? Eu fiquei pensando do que eu podia falar. E me veio a inspiração, acredito que através do plano espiritual, de falar a respeito das ervas. Já há mais de um ano nós estamos fazendo um estudo, o Tia Maria vem pelo menos uma sexta-feira do mês, faz uma lista de ervas, a gente fica ali dentro da cozinha, aí a pia fica cheia de ervas, e pega e explica cada uma, essa daqui serve para isso, essa serve para aquilo, essa daqui é assim, essa tem energia quente, essa tem energia fria, essa daqui serve para banho, essa já não pode tomar banho, só nesse caso ou naquele, essa daqui serve para chá, mas se fizer o chá da folha, acontece, pode ser bom, mas, por exemplo, se fizer o extrato, prejudica. E aquele monte de ensinamento, aí a Thaís e o John, eles vão gravando. A Anitta cata erva, coitada, Tia Maria bota ela, cata ela, vai para tudo quanto é canto, vai para a beira de rio, vai para o meio do mato. E eu pensei, por que não compartilhar todo esse conhecimento ancestral, não é vindo dela e da minha própria mãe, que meu avô era mateiro, meu avô paterno. O mateiro é aquele que entra no mato e sai catando erva, a varanda de vovó, a varanda de trás, era toda penduradinha de erva, vovô chegava, ela amarrava, pendurava na varanda do lado de dentro para secar, naturalmente para não mofar, e aí ela fazia chá, ela era rezadeira, a minha avó paterna, ela era rezadeira católica, ela era católica, apostólica, romana, e a missa todos os dias. E ela morava em Rio Grandina, e era como se fosse a médica da família daquela região, porque tudo que o povo tinha ia lá para a vovó, e tinha dias específicos das simpatias. Semana Santa tem várias simpatias, e aí as pessoas começavam, tinha simpatia que ela tinha que fazer 3 da manhã, 4 da manhã, de quinta para sexta-feira santa, tinham as garrafadas. Então, nos dias de simpatia, que eram essas de madrugada, as pessoas chegavam na casa da vovó, a gente acordava 3 da manhã, eu ia para a casa dela, era pequenininha, para ajudar, né? E as pessoas chegavam, a gente olhava, a rua dela era uma rua comprida, tinham mais de 100 pessoas esperando para aqueles dias, porque era uma vez no ano. Aí levavam as crianças com bronquite, né, com problema de asma, e eu cresci nesse universo de cultura popular, tanto da parte paterna quanto da minha mãe, que foi aprendendo com esse meu avô, o sogro dela, sobre as ervas, e com a vovó Joana, que trabalha com ela. Mamãe trabalhou por mais de 60 anos como médium, mas além de ser médium de incorporação, ela era rezadeira de galho. E ela aprendeu a rezar, e eu comecei a rezar com 6 anos. A Tia Maria me ensinou. Então as pessoas iam rezar com a mãe, ela descarregava as pessoas e depois mandava para mim. E eu já rezava com os galinhos. E Tia Maria era minha amiguinha do quintal. Eu dizia para a mamãe que tinha uma velhinha que me ensinava as ervas. Aí a mamãe comprou como que chama aquele amassador de alho, pilão de madeira, para eu poder macerar as ervas com a Tia Maria.
E eu fui aprendendo, mas nem de longe eu sei o que minha mãe sabia, o que meu avô sabia, mas eu busco aprender, principalmente agora com essas aulas que a tia Maria tem vindo para nos dar. A gente já está com mais de 60 ervas lá na relação dela, com as explicações, e eu pretendo trazer isso aos domingos, esse conhecimento, até porque a partir daqui a 15 dias, no próximo domingo, eu vou chegar às 9 para a tia Maria rezar criança. Foi algo que ela me pediu, porque ela reza criança entre uma consulta e outra. Mas agora ela está com pouco tempo para rezar, né? Que ela tem feito muitos atendimentos na quinta. Então, o dia que eu vier, os domingos, ela vai ficar 1 hora rezando de galho, porque ela reza na força do sol. Eu vou explicar isso. Tem rezas que só podem ser feitas durante o dia, que são feitas com a força energética do sol. E a gente vai aproveitar que tem um número de crianças da evangelização e aquelas que precisarem ser rezadas. A tia Maria vai estar ali de plantão rezando, crianças e idosos, ela falou. Quer dizer, ela nos deu mais uma função, né? Então, eu sempre busquei, dentro desse universo de cultura popular e de cultura ancestral, fazer uma ponte com a doutrina espírita. Eu sempre busquei a explicação científica e a explicação da ciência espírita, principalmente, desses fatores energéticos. Eu nunca aceitei a resposta é porque é. Eu sempre gostei de entender a dinâmica energética de tudo. Então, como eu vou trazer essas informações, porque nós já queríamos fazer uma série de vídeos falando de cada erva e explicando as nuances energéticas. Como nós nos dispusemos agora, e não sou eu, é um grupo, não é? Nós temos um grupo de estudos sobre isso, e esse grupo vai trabalhar junto. Aquela informação que eu trouxer é uma informação que já foi coletada, já foi estudada, já foi organizada para ser trazida. E, então, eu busquei fazer, a nossa proposta é trazer esse conhecimento ancestral, fazendo uma ponte com a doutrina dos espíritos. Então, hoje, a primeira coisa que eu fiz de manhã foi abrir o Evangelho e ver o que os espíritos queriam que a gente dissesse a respeito dessa função que esses homens e mulheres, na sua grande maioria mulheres, têm de rezar de galho, as rezadeiras e as benzedeiras. Então, eu queria saber qual é a ponte que eu poderia fazer junto ao Evangelho. E caiu em Lucas, capítulo 10. Olha que coisa, a missão dos 72. Além de estar em Lucas, do capítulo 10, do 10, no capítulo 10, do versículo 1 ao 12, também está lá em Mateus, no capítulo 9, 37 e 38, e no capítulo 10, 5 a 16, em Marcos, capítulo 6, dos versículos 7 a 11, em Lucas também, capítulo 9, dos versículos 1 a 5. Então, vamos ler aqui o que a espiritualidade pediu que a gente falasse. Depois destas coisas, o Senhor designou outros 70, entre parênteses E2, e os enviou de 2 em 2, perante a sua face, a toda cidade e lugar aonde ele estava prestes a ir.
e dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Não carregueis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, primeiro dizei: paz a esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, retornará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não se transfiram de casa para casa. E na cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos apresentarem. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: está próximo de vós o reino de Deus. Na cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, esfregamos. Todavia, sabei que está próximo o reino de Deus, e eu vos digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. O que Jesus dizia aqui? Além dos 12 apóstolos, Jesus tinha um grupo que é citado em Marcos, Mateus, em outras passagens de Lucas, como grupo dos 70. Entre eles estava aquele querido Zacarias, o sapateiro de Emaús, que depois junta-se a Lívia, esposa de Emmanuel, que antes era Públio Lentulus, em um grande trabalho de resgate junto ao plano espiritual. E muitos outros, Cleófas, muitos outros, estavam nesse grupo. Quando Jesus ele designa tanto os seus apóstolos quanto esse grupo dos mais íntimos, daqueles que estavam mais junto a ele, e os manda para que eles vão antes às cidades que ele chegaria, para pregar e para curar em seu nome, para tratar as pessoas em seu nome. Ele coloca que todos nós, sendo filhos de Deus, assim como ele, criaturas com a dinâmica energética própria, natural do Criador, através do amor que nós colocarmos em nosso coração, da disponibilidade que tivermos e da fé que nós mesmos tivermos, nós teremos condições de agir em nome do Cristo. Ele não era centralizador, ele descentraliza naquele momento. E através daqueles 70, isso se multiplica por toda a esfera do universo cristão aqui na Terra. Ele dá condição a todos aqueles que creem, que acreditam e que têm a vontade de fazer algo pelo seu semelhante. Mas um detalhe que parece até um pouco assim, bruto, não é? Que ele diz: aquela cidade que não vos aceitarem, vocês limpem o pó dos seus sapatos, e dizem que nem Sodoma sofrerá como eles. De onde vem esse sofrimento? É a ira de Deus? Não, Jesus não quis dizer isso, é causa e efeito. São pessoas que não estariam e não estavam prontas para receber. E essa é a tríade da cura espiritual, essa é a tríade do tratamento espiritual. É fé, merecimento e o instrumento de Deus que levará aquela energia.
aquele que vai ali dar o passe aqui a vocês nesse salão, ou aquela benzedeira que está ali prontinha com os galinhos dela, com manjericão, com a arruda, com todos aqueles galinhos, porque elas sabem escolher, eu vou falar isso, o galho para o que aquela pessoa tem. A planta ideal para rezar aquela pessoa, que vai ser capaz de cortar aquele tipo de energia que aquela pessoa carrega. Aquela pessoa é 1/3 do processo do tratamento. Como médium aqui é 1/3. Além daquele instrumento que seria esse par que Jesus manda àquela cidade, tem o merecimento e tem a fé. Essa é a tríade do tratamento espiritual. A condição da espiritualidade, merecimento e fé. Quando a gente fala de merecimento, vocês podem pensar que uns merecem mais do que o outro, ou a grande maioria de nós pensa assim, eu não sou merecedor, eu não tenho merecimento de receber essa graça. Que Paulo de Tarso traz aquela doutrina que foi adotada pelas igrejas, principalmente as protestantes, e assim como a católica, da doutrina da graça, como aquela salvação que vem de fora. E isso ele foi interpretado assim. Mas ele quis dizer o quê? O que vem de graça para nós. Daí vem a doutrina da graça. Porque nós recebemos de graça do mais alto, não de acordo com o nosso merecimento, mas com as nossas necessidades. Deus é tão divino e Ele é tão bom e tão misericordioso que Ele nos dá, além do nosso merecimento, mas só que o canal da nossa fé tem que estar aberto, porque senão nós não receberemos. Então, é isso que Jesus diz a esses homens, que eles identifiquem quem está pronto para receber, porque senão é energia jogada fora. É energia que se perde. Olha que passagem linda, e eu pensei aqui em todas essas pessoas que se dispõem a curar em nome de Jesus. Os espíritos pedem para que nós, os médiuns, não façamos o uso da palavra cura nunca, dentro de nossa casa e nos tratamentos espirituais, porque pode dar a impressão de uma promessa de algo que nós não temos condição nenhuma de operar, e nem eles. Por quê? Para que haja uma cura energética, há que se ter a fé e há que se estar pronto e ter aquele merecimento. Jesus não curou, por exemplo, todos os leprosos. Eu dou sempre esse exemplo, porque ele é um exemplo que me toca. Porque ele cura 10 leprosos, eles voltam para a sua vida de antes, e só um fica realmente curado. Os outros 9, eles desenvolvem a lepra novamente, porque eles não modificam seu campo energético. Eles não modificam suas ações. Eles voltam para os velhos hábitos. Eles permitem que o velho homem faça morada em seus espíritos novamente. E com isso, eles baixam seu campo vibratório, e aquela doença que é uma consequência vibratória do seu próprio espírito, ela volta a dominar. É punição? Eles foram punidos? Não. A não ser que nós possamos considerar uma punição a si mesmos. Como diz Tia Maria, como se eles estivessem se dando chibatadas. Às vezes, nós nos damos chibatadas. Como o sábio que nos disse, Jesus pediu que eu perdoasse os meus inimigos. Eu obedeci e perdoei a mim mesmo. Por diversas vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos.
E nós fechamos toda e qualquer possibilidade da entrada de boas energias na nossa vida. De energias, porque, por vezes, a nossa está dissonante. Então, é isso que nos diz essa passagem do Evangelho. Mas, acima de tudo, que Jesus, ele nos qualifica, ele nos prepara com uma condição energética de dividirmos o bem, dividirmos o justo e o belo, quando agimos em seu nome. Quando agimos com o nosso coração voltado realmente para o bem dos nossos irmãos. E nós temos aqui, no território do nosso país, essa tradição, a tradição daquelas mulheres e daqueles homens que foram aprendendo com seus ancestrais, muitos descendentes dos indígenas, não é? Que têm um grande conhecimento sobre as ervas, muitos que, através da miscigenação, descendentes do povo banto, do povo nagô, do povo jeje, que já trouxeram aquela cultura lá da sua terra, lá de África, com a junção daquele povo daqui, que já sabia, porque o remédio não tinha farmácia. O remédio era aquilo que a natureza dava. O remédio estava ali pronto, porque a natureza tem tudo aquilo que o nosso corpo físico necessita. E esse grande laboratório desse conhecimento empírico, que eu vejo como um grande laboratório, porque o que a indústria, por exemplo, farmacêutica, ela faz quando ela vai lançar um remédio? Ela faz pesquisas, e essa pesquisa, a base dela é erro e acerto. É feito um uso, eles observam o resultado, a partir da observação do resultado, eles vêm aqui, ficou pior do que melhor. E vão adaptando. E é isso que os povos fazem, os ancestrais fizeram. O meu filho está com febre, eu vou dar esse chá aqui. Esse chá vai cair a febre dele, ele está com uma infecção no intestino. A minha avó, a minha bisavó usava erva doce. Ela limpava o intestino. Então, eu vou dar um chá de erva doce. Aí faz o chá forte demais. Aí a criança, ela fica pior. Aí falei, da próxima vez eu tenho que usar menos. E aí vai se adaptando à quantidade ideal para cada ser. A espiritualidade, a tia Maria tem umas medidas. Se o chá for de folhas, 3 folhas, ela pede, já começa, está um pouco no improviso, tá? Eu vou falando aqui, das outras vezes a gente vai organizar em slides para a gente poder trazer tudo organizado. Ela pega e pede a pessoa que faça assim, um L com a mão. E ela diz, o tamanho ideal da folha para o seu corpo é da ponta desse dedo à ponta desse dedo. Então, é a medida para aquele ser. Vai ser de acordo com o tamanho. Então, por exemplo, se ela mandou 3 folhas, a erva que vai fazer o chá tem uma folha grande, né? Como aqui a cana do brejo, que tem uma folha comprida. Então, aquela pessoa faz o L, pega dessa ponta desse dedo até a ponta desse e vai fazer a medida. E vai pegar 3 pedaços, porque se fala 3 folhas de cana do brejo, tem folha de cana do brejo desse tamanho. Aí a pessoa vai passar mal. Igual um dia que ela indicou tansagem,
para uma pessoa com inflamação, uma inflamação muito séria. E aí a pessoa fez o chazinho com as folhinhas que ela mandou, olhou, falou, está fraco, aí pegou, botou o dobro. A pessoa teve uma hemorragia. Olha o perigo. Porque o tratamento com ervas, isso tem que ser levado muito a sério. E quando te chamaria a receita, sempre fica um espírito do lado que é médico, José Vicente, ele diz assim, ó, essa erva aqui só pode ser usada durante tantos dias, que ele aumenta a bilirrubina do fígado. Aí eu, meu Deus do céu, mas que negócio de bilirrubina é essa, né? E a gente vai pesquisando e a gente vai aprendendo. Tem ervas que elas não podem ser usadas num período muito longo. Elas não podem. Tem banho de descarrego que não pode ser feito sempre. Tem banho que pode banhar a cabeça, outros só podem banhar do pescoço para baixo. Tem erva que você não mistura uma com a outra. Você não pode misturar. Aí a gente cisma assim, né? Vai lá para o jardim. Ah, tem essas ervas todas aqui que são boas. Vou juntar isso tudo. Aí, aquelas ervas, elas têm ação, eu vou falar sobre perispírito, sobre corpo, sobre duplo etérico, que é o corpo que fica alojado no nosso campo de ectoplasma. Então, as ervas, elas atingem direto esses corpos. Por vezes, tem gente que fala, toda semana eu tomo banho de sal grosso. Não pode. Não pode. O sal grosso ele é muito forte. Ele muda a rotação do vórtice energético, do chakra. A pessoa que toma banho de sal grosso demais, ela pode adoecer. Porque quando o vórtice ele muda a sua rotação, aquele que ele é atrator, né? Que ele tem uma energia de atração, ele vai mudar a energia para repulsão, e o que tem a energia de repulsão vai mudar para atração. Então, por exemplo, o esplênico, ele tem uma energia atrativa, porque nossos vórtices de energia, eles funcionam assim, ele atrai, ele suga do meio. Então, se você modifica a rotação dele, ele começa a expandir para o meio. O cardíaco, ele expande. Se você muda a atração, ele começa a sugar. Olha que coisa séria. Você mudou a energia e você vai se desequilibrar energeticamente. Porque é uma questão de campo energético. Isso não pode acontecer. Então, a gente traz o conhecimento para que a gente até saiba usar melhor todos esses remédios, todas essas energias, todo esse tesouro que a natureza nos entrega, não é? Os espíritos dizem uma coisa, se você tem um jardim na sua casa e começa a nascer as ervinhas que os passarinhos trazem, preste atenção nas ervas que estão nascendo. Porque aquelas ervas ali você está necessitando delas para alguma coisa. Pode ser para banho de descarrego, pode ser para um chá, porque a natureza nos envia aquilo que o nosso corpo ou a nossa casa necessita. Não é lindo isso? Então, isso tudo a gente vai estudar, isso tudo a gente vai aprender. Vamos dividir esse conhecimento que o plano espiritual traz. Vocês acham uma boa proposta para falar pelo menos uma vez por mês aos domingos? Ou vocês gostariam de outro tema? É uma boa proposta? Fala, Margarida. Sim.
Sim, hoje a ciência, ela está muito mais atenta, não é, a essas questões. Os cientistas, eles estão mais atentos, porque a grande base do estudo da indústria farmacêutica é a parte vegetal e mineral. São os minérios do planeta, os remédios, eles são desenvolvidos através de minérios, e aí a indústria farmacêutica teve um boom, deixou as ervas de lado, deixou a fitoterapia de lado, não é? E chegou um momento que eles viram, que eles começaram a ver, que em aldeias, por exemplo, dos indígenas, há pessoas que chegam a mais de 100 anos. A mais de 100 anos. E como que pode? Sem penicilina, sem anti-inflamatório, sem antibiótico. Aí eles começam a se interessar, né? Qual o segredo? Infelizmente, não é um interesse moldado, ou eles não têm aquela vontade do estudo simplesmente pela cura ou por respeito às culturas, mas com um interesse de fundo monetário, não é? Infelizmente. Mas se isso for também mudar a cara da indústria farmacêutica ou agregar, que seja, não é? Mas nós temos tudo isso de graça. Lili sabia do tema, ela foi ali fora, já pegou cana do brejo, manjericão, erva doce, colônia, que a gente faz o álcool aqui, que é um álcool que a gente faz para dores, reumatismo, terramicina, alecrim, picão, para dor de dente, anti-inflamatório, depurativo do sangue. Olha só. Eu fui criada com ervas. Eu tive uma dor de dente com 19 anos. E uma amiga minha me deu um buferin, que tem ácido acetil salicílico. Eu levei aquele comprimido para casa, tomei banho, eu já trabalhava. E eu estava com muita dor de dente, desesperada. Peguei e tomei o comprimido antes de deitar. Eu tive edema de glote. Minha mãe salvou minha vida com Macaé. Com Macaé. A mamãe, eu cheguei na cama dela, eu não conseguia mais falar. E ela sabia do comprimido. Mamãe falou com o papai, arruma um carro emprestado, vamos levar ela para o hospital. Enquanto você arruma, eu vou no quintal. Ela correu para o quintal, socou Macaé, enfiou 2 dedos na minha garganta, jogou Macaé. Ela me fez uma lavagem estomacal. Aquela lavagem, o médico disse a ela, salvou a minha vida, porque não dava tempo de fazer a traqueostomia. E o médico disse, como que a senhora não sabia que sua filha era alérgica a ácido acetil salicílico? Aí mamãe disse, porque ela nunca tomou. Sua filha nunca tomou AS? Não, ela nunca tomou, não. Ué, mas ela teve sarampo? Teve. Teve rubéola, cachumba? Teve. Hepatite? Teve. Ela nunca tomou um remédio para febre? Não, eu dou chá. Chá dou chá, dou sumo. Minhas filhas eu trato assim. Elas tomam vacinas, tudo direitinho. Eu tinha muita reação. Eu peguei todas essas doenças. Eu tive sarampo depois da vacina. Eu tinha isso, uma reação muito forte do meu organismo. E eu tive todas essas doenças, rubéola, hepatite, cachumba, catapora, tudo que existe, piolho era muito. Era uma piolhada, olha, gente, coitada da mamãe, mas eu tinha essas coisas e mamãe me tratava. Uma vez, eu tive o meu fêmur fazendo ginástica na escola,
o meu fêmur saiu do lugar quando eu fui abrir um espacato. E ele saiu mesmo, ele deslocou. E mamãe me levou para o hospital junto com o papai. Eu comecei a ter febre. E aí ela me levou ao hospital, chegou lá, o médico falou, eu tinha 12 anos, ele disse assim, nós vamos ter que operá-la. É cirúrgico o caso dela. Aí mamãe, vovó Joana, disse assim no ouvido de mamãe, se operá-la, ela vai ficar com defeito. Uma perna vai crescer mais do que a outra, não pode operá-la não. Aí mamãe disse para o médico, doutor, me dá 7 dias. Me dá 7 dias dela de repouso. O senhor me dá? Se em 7 dias não melhorar, eu autorizo a cirurgia. Mas a senhora, mas por quê? Se vai ter que operar, opera agora. Para que operar daqui a 7 dias? Ela falou, me dá 7 dias. Vovó passou o sebo de carneiro com folha de fumo. E a folha de fumo, mamãe tinha que colocar, era assim, ela colocava uma peneira, água fervendo embaixo, a folha de fumo, ela entrava, ficava quente, passava o sebo e botava a folha de fumo quente, é um anti-inflamatório potentíssimo, a folha de fumo. Quando mamãe voltou lá, que ele fez o raio-x, estava tudo no lugar. Tendão, osso, tudo. Tudo no lugar. Ela tratou, ela teve um medo danado, que ela falou, isso minha filha fica aleijada, né? Mas ela confiou. Claro, tem a ação do plano espiritual, através de quê? Da fé dela. Ela tinha fé, ela confiou. E aí eu não estou dizendo que para isso a gente deva abandonar a medicina. E minha mãe não era irresponsável, ela correu comigo para o médico. Como quando eu tive edema de glote, ela correu comigo para o hospital. Mas ela usava todo esse conhecimento. É isso que a gente tem que fazer, a gente aliar aquilo que é o conhecido à modernidade, à ciência moderna. Não é? Não é a gente não querer dar as vacinas nos nossos filhos ou não querer dar mais remédio, mas a gente pensar assim, que nível que isso aqui está? Porque a gente pode usar as ervas como prevenção. Então, eu vou dar para vocês, isso foi uma introdução, né, aos estudos que nós traremos, e dentro dessa introdução, o que nós falaremos? Nós falaremos sobre os tipos de ervas, não é? Que nós temos as ervas frias, as ervas mornas e as ervas quentes. As ervas quentes são ervas com atuação energética mais agressiva, que elas têm um alto poder de limpeza, então elas são aquelas ervas usadas para descarga. Descarga é o quê? Descarrego, limpeza. Já existem as ervas mornas, que elas têm um campo neutro energético. É como se fosse na energia positivo, negativo e neutro. Não tem isso? As ervas, elas se dividem nesses 3 campos. As ervas mornas, elas são equilibradoras de energia, elas não agridem, ao contrário, elas atenuam os efeitos negativos do uso, por exemplo, das ervas quentes, porque as ervas quentes, elas têm esse poder de descarga, mas elas trazem junto com essa condição um desequilíbrio energético. Então, quando a gente usa uma erva quente, a gente vai usar uma morna junto, ou uma fria, para um equilíbrio energético. E através desse uso, esse banho, ele vai ter uma carga energética que não desequilibra o corpo. E isso não é
crendice. Essas questões hoje da fitoterapia, dos banhos, eles são confirmados pela ciência e pela física. E não é física quântica, é física de partículas. É eletromagnetismo. Elas têm uma condição de agir no nosso campo magnético, que a física já comprova que todo ser humano tem um campo magnético ao seu redor. Então, as ervas, a gente não está aqui falando de cura quântica, a gente está falando de ação no campo físico, tá? E tem as ervas frias. Aquelas ervas frias, elas têm um uso muito específico, elas atuam em um determinado campo magnético mais profundo, não é? E elas têm um efeito maior calmante. Esses tempos, a Maria falou para uma das pessoas daqui da casa assim, a erva de São João, que tem muito no teu quintal, é antidepressivo e é calmante. Aí ela deu uma capina no quintal, né? Aí viu aquele monte de erva de São João, estava cansada, foi lá, né, Anitta? Aí pegou, encheu a banheira dela d'água quentinha, jogou a erva de São João, mergulhou. E quem disse que ela saía da banheira depois? Aí ela foi falar com tia Maria, fiz isso, mas depois eu achei que eu ia morrer lá dentro, que eu não conseguia sair. Aí tia Maria, tá maluca, minha filha? Aí tia Maria, minha Nossa Senhora, por isso que eu tenho que ensinar isso para vocês, porque não é assim, né? E aí a gente vai falar sobre esse uso, os usos das ervas para limpeza do corpo, para limpeza do ambiente da casa, porque a gente vai trazer essas informações, principalmente das obras de André Luiz, que a nossa casa tem um campo energético, que ele obedece ao nosso próprio campo, então acumulam-se nas paredes, principalmente de 1 metro para o chão, miasmas, acumulam-se como se fossem sujeiras invisíveis aos nossos olhos. Então, tem formas da gente fazer banho de descarrego para as nossas casas, quando a gente faz a faxina, depois que limpa, passar aquela água de ervas para limpar as nossas próprias casas. A gente vai aprender a fazer o banho para a casa, o banho para nós vamos aprender os chás, nós vamos aprender as ervas que elas têm uma ação melhor junto com fogo, por isso que são usadas para defumar. Não são todas que têm uma boa ação junto ao elemento do fogo. Nós vamos estudar o reino dos elementais, como que cada erva atua em cada reino elemental, como que todo tratamento, ele é um tratamento que ele contém dentro de si também a força dos elementos da natureza. É esse que é o resumo. Deixa eu ver mais o que durante esse estudo nós vamos falar. Tem bastante coisa aqui, né? Vamos ver aqui. Eu fico toda animada. Nós vamos estudar as propriedades expansoras do perispírito humano, receptoras, para que a gente entenda como que o perispírito ele é afetado nesses tipos de terapia. Vamos falar sobre os tipos de reza das rezadeiras, quebranto, o famoso mal-olhado, vento caído, vento caído. Não fala assim, vento caído? Ele se origina de ventre caído. Porque da dor de barriga, é a famosa espinhela caída. Então, no adulto, a gente chama de espinhela, e na criança é vento caído, que é o ventre, que a musculatura sai do lugar, e quando essa musculatura do braço ela sai do lugar, ela tem uma ligação direta
aqui com essa área do corpo. Então, ela pega na parte digestiva. A gente começa a ter gases, a nossa digestão não é feita, a gente pode começar a vomitar, mexe com o intestino não funciona bem, e às vezes é só espinhela caída. Tinha um médico que atendia no posto de saúde de Olaria, quando ele fazia todos os exames na pessoa, e não encontrava o que a pessoa tinha, ele falava, você vai lá na Rua Espírito Santo, número 7, tem uma senhora lá que chama Dona Maria de Lourdes, você vai pedir ela para te rezar a espinhela, porque eu não sei rezar e o que você tem provavelmente é espinhela caída, né? E na criança dá um nervoso danado quando tia Maria reza o bebê, que ela segura nos pezinhos e bota de cabeça para baixo, porque no adulto massageia os braços, mas na criança ela bota pela perna. Eu quase morro. Quando ela faz aquilo que ela pega ali, bota, e aí a criança começa a ter cocô verde. Seu filho está com cocô verde, está com vento caído, tem que rezar. Tem que botar no lugar. Se não rezar, ele vai ficar... Você pode dar muito chá de erva doce, pode fazer que não melhora. Então, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver mais o que eu me lembrei. Espinhela, né? Cobreiro brabo da cabeça ao rabo. Cobreiro é uma reza que eu custei para entender. Por que fala cobreiro brabo da cabeça ao rabo? Porque eles não rezam só o cobreiro vindo de fora, que é o cobreiro do bicho. O que é cobreiro? Você bota a roupa no varal, passa uma aranha lá dentro. Ela não precisa nem te morder. Ela deixa a substância, depois você bota a roupa, e aquela substância, aquele veneno penetra. E aí, aquilo ali tem uma ação na epiderme, uma reação. Chama cobreiro, esse é o de fora. O cobreiro de dentro é a herpes zoster, que ele cresce da cabeça ao rabo. O rabo é o quê? É o cóccix. Por quê? Porque a herpes ela cresce acompanhando todo o campo nevrálgico do ser. E os antigos rezam. É uma das rezas, porque eles rezam o cobreiro do bicho e o cobreiro da herpes zoster, que é perigosíssimo, que a gente já tem dentro da gente. E que é muito bom quando a herpes sai para fora, porque ela pode dar nos órgãos. Eu tenho uma amiga que perdeu um rim por causa de herpes, uma outra que perdeu o olho por causa de herpes. Porque quando ela não sai, é um perigo, né? E aí tem todas essas rezas. Nervo torcido, íngua, cachumba, bronquite. Tem muita coisa que essa gente antiga faz. Eu amo essa cultura, amo estudar isso e vou trazer organizado, que eu não vou falar igual uma doida na próxima, para vocês da melhor maneira possível, tá bem? E eu vou encerrar com a passagem de Emmanuel, quando ele responde uma pergunta lá em O Consolador, ele responde a seguinte pergunta: a chamada benzedura nos meios populares será uma modalidade de passe? Ele afirma categórico: as chamadas benzeduras tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador. E como dizem as nossas amadas rezadeiras, eu que te benzo, Deus que te sare. Bom dia a todos e bom domingo. Vamos aos passes. Todos no passe, alguém que não recebeu? Aguinha também, todo mundo recebeu? Graças a Deus. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo de hoje com a Giza. Depois tem a cantina, viu, gente? Vai funcionar.
Estava aqui pensando na cantina. Falei, vou sair daqui, vou atacar aquela cantina. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Deus nosso Pai, Jesus, querido amigo, estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos e transbordando de alegria por todas as bênçãos que nos foram concedidas por intermédio dos vossos mensageiros, nesse dia de reunião, de congregar com os passes e com a água fluidificada. Agradecemos a todo o plano espiritual que assiste aos trabalhos desta casa, aos nossos amigos espirituais. Agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos por esse dia maravilhoso, por essa natureza linda, por esse céu, pelo ar que respiramos, por todas as plantas, pela qualidade de vida que temos, pelas nossas crianças, os nossos idosos, nossos trabalhos. Abençoa, Senhor, por favor, a nossa semana que começa hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. E que possamos ter uma semana dentro da vibração e do acolhimento e da energia construtiva do plano espiritual. Que assim seja e assim é, graças a Deus. Então é isso, meu povo. Um bom domingo, um bom retorno. Fiquem com Deus. O pastel. Fala você. Gente, lembrando que dia 5 a gente tem o Festival dos Pastéis, né? Dia 5 é sábado, tá? No final da tarde, depois das 3 da tarde. Tem música ao vivo com o Rob e com a Ana, que são muito bons. Vai ter um arrastapé, vai ter karaokê. É um pastel dançante, vamos chamar assim. A gente espera todo mundo aqui, tá? Que a gente possa estar reunido nesse dia de alegria, que a gente só se reúne para o trabalho, né? Então que a gente possa estar junto num dia de comemoração. Um beijo para todo mundo, a gente vai ficar ali fora esperando vocês.